Fala, caros alunos do Centro de Estudos Júlio Verne. O meu nome é Vanessa e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito dos gêneros literários. Mas antes, uma pequena revisão. A literatura, conforme já falamos em sala, é a arte da palavra, ou seja, a maneira como eu mobilizo as palavras para que elas traduzam de uma forma perfeita aquilo que acontece ao meu redor. A gente utiliza bastante a função poética nessa modalidade. O que é um texto literário? Possui função estética e tem por objetivo criar uma obra de arte, utilizando assim a instância imaginária, ou seja, um texto literário é aquele que tem uma função estética e um ponto de vista subjetivo, que passa pelo conceito do seu autor. É a visão do seu autor em relação a um questionamento de mundo, a uma cena ou a qualquer contexto em que ele esteja inserido. Tudo bem? Um texto não literário possui uma função utilitária. O objetivo maior dele é informar o seu leitor. Portanto, um texto não literário trata das questões reais. Tudo bem? Os gêneros literários são divisões feitas em obras literárias de acordo com as características das formas mais comuns que aparecem nelas. E aí, eles agrupam essas formas de acordo com a estrutura, o contexto, a semântica e alguns outros pontos que a gente vai ver a seguir. Tudo bem? Então, assim, dentro da literatura, a gente tem os gêneros. Vamos observar quais são eles. Ainda em linha com o pensamento de Aristóteles, nós temos aqui a divisão dos três gêneros em lírico, narrativo e dramático, sendo que o que atrela todos esses três é a literatura. Sendo gêneros literários, esses três itens apresentam aspectos comuns que definem a literatura como uma expressão artística, que possui funções recreativas, sociais e críticas. Assim, não só ocorre a manifestação de sentimento, invenção de histórias por parte do autor, como também ocorre a crítica à sociedade e há referências a momentos históricos. O texto literário, quer ocorra em verso ou em prosa, lembre-se lá, versos e estrofes, ou prosa, linha corrida com parágrafos, transmite a noção artística do autor que trabalha com a função conotativa da linguagem, que utiliza uma linguagem mais poética e rebuscada, recorrendo ao uso de figuras de linguagem e que respeita as estruturas no estilo e forma, como a métrica e a rima. Trabalharemos mais adiante esses dois itens, métrica e rima, que podem variar de acordo com o gênero literário e o estilo do autor. Tudo bem? O autor debruça-se sobre a seleção e combinação de palavras para que transmitam o sentido pretendido, contribuindo para a concretização da intenção do autor. Ou seja, tudo o que nós falamos até o momento é que este autor, ele mobiliza mecanismos da linguagem para que na sua arte possa ser refletida toda a intenção comunicativa, ok? Seguindo, olha aqui, tão bonitinho todos os gêneros literários. O que é que eles são? São classificações em grupos de diversos tipos de obras literárias que existem. E quais são os tipos? A classificação foi feita, como já falamos, pelo Aristóteles, e ele dividiu em três tipos, que são o lírico, o épico e o dramático, que nós já vimos no slide anterior. Qual é a diferença entre eles? Aqui no lírico, a gente tem a palavra cantada, o lirismo, eu lírico, o sentimento por trás da palavra. Aqui no épico, a gente tem a palavra narrada, ou seja, no épico é onde aparece o gênero narrativo. Aliás, pessoal, coloquei até uma nota explicativa aqui no canto do slide para vocês, vou disponibilizar depois para que vocês possam ter acesso. Vocês estão vendo aqui, ó, que nós comentamos entre lírico, narrativo e dramático. Porém, nesse mapa mental, ele traz a nomenclatura como épico. E por que é que isso acontece? Porque
O gênero épico, ele foi definido por Aristóteles lá 322 a.C. E aí, com o passar do tempo, entendeu-se que uma nomenclatura mais atualizada e que faria mais sentido seria narrativo. Então, eu coloquei aqui para que vocês saibam que alguns momentos ainda podem encontrar como épico, mas que atualmente nós chamamos de narrativo. E é justamente este item que vamos trabalhar na aula de hoje. Ok? O gênero dramático, palavra representada, onde eu encontro lírico, música, onde eu encontro épico, narrativas, onde eu encontro dramático, teatro, a grosso modo, ok? A gente vai passar um por um especificamente, vamos abrir todo o leque de possibilidades. Vamos lá. O gênero épico ou narrativo, que é o que nós vamos abordar na aula de hoje, apresenta as seguintes características. Narrador, que é a pessoa que conta a história. O enredo é a sucessão dos fatos e acontecimentos. Os personagens, que existem personagens principais e secundários. Dentro dos principais eu tenho o protagonista e o antagonista. E depois eu tenho os secundários. E o tempo, a época em que os fatos ocorreram. Além do tempo, não podemos esquecer também do espaço. É o famoso pente, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Tudo bem? Dentro desse gênero, que é o gênero narrativo, nós encontramos alguns tipos de texto, que são epopeia, romance, novela, conto, crônica e fábula. E é sobre esses tipos aqui que nós vamos falar à frente. Ok? Nós temos mais informações a respeito das características dos gêneros narrativos, coloquei todos em tópicos. É escrito maioritariamente em prosa, apresenta um narrador, narra uma sucessão de acontecimentos, tem uma estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, desenrola-se num tempo e espaço, utiliza discurso direto, indireto ou indireto livre. Lembram-se disso? Caso não se lembrem, deixem-me saber que eu preparo um material revisional sobre isso aqui para vocês. Tudo bem? E aí, como eu já falei no slide anterior, subgêneros do gênero narrativo, romance, novela, conto, epopeia ou poesia épica, fábula, crônica e ensaio. Aqui nós temos a fábula, que é uma narrativa curta apresentando preceitos morais, onde os animais recebem características humanas. O que é que difere a fábula de um apólogo? Ambos são narrativas curtas, ambos têm preceitos morais, ou seja, lá no final tem a moral da história, só que a diferença da fábula para o apólogo são os personagens. Na fábula, os personagens são os animais e no apólogo são os objetos que recebem características humanas, tudo bem? Separei aqui uma fábula do famoso escritor Esopo. Nós já conversamos sobre ele, foi um escravo que viveu no século 6 a.C. Vejam só o que é que temos aqui. Em uma manhã quente de verão, a raposa passeava por uma videira. Com sede e calor, ela avistou um cacho de uvas maduras. Que delícia! Era disso que eu precisava para adoçar a minha boca, pensou a raposa. As uvas estavam em um galho muito alto. A raposa disse: "Isso é fácil. É só eu dar um pulo bem alto e logo conseguirei minhas amadas uvas." Ela deu vários saltos, tentou subir na árvore e até sacudiu o tronco. Nenhuma pequena uva caiu. O tempo foi passando, a noite chegou e nada da raposa ter as suas sonhadas uvas. Depois de muito esforço, ficou exausta e frustrada. Afastou-se da videira e disse: "Eu não ligo para essas uvas. Elas estão verdes e azedas. Eca!" Moral: quando não conseguimos o que queremos, não devemos culpar as circunstâncias.
Seguindo, agora nós temos, dentro do gênero narrativo, a novela de cavalaria. A novela de cavalaria, ela apresenta ciclos ou conjuntos de novelas que é sempre em torno de uma mesma temática e dos mesmos personagens. Na novela de cavalaria, a gente pode enxergar nos códigos de conduta dos cavaleiros uma moral que procura dirigir as ações e sugerir também. Vamos observar agora um exemplo muito famoso de novela de cavalaria que foi adaptado para o cinema num trecho do filme Indiana Jones. Vem comigo. Não poderá salvá-lo se estiver morto. Os poderes cicatrizantes do Graal são a única coisa capaz de salvar seu pai agora. É hora de meditar sobre suas crenças pessoais. O sopro de Deus. Só o homem penitente passará. Eu passei! Nós passamos. Quem é você? O último de 3 irmãos que fizeram o juramento, achar o Graal e protegê-lo. Eu não tenho tempo para explicar, mas... Qual deles será? Deve escolher. Mas escolha sabiamente. O verdadeiro cálice irá lhe trazer vida. O cálice falso irá lhe tirar a vida. Ele é muito mais belo do que eu imaginei. Com toda certeza é o cálice do Rei dos Reis. O que está acontecendo comigo? Ele escolheu mal. Não poderia ser de ouro. Este é um cálice de carpinteiro. Só há um meio de sabermos. Você escolheu sabiamente. Solte as armas, por favor. O que o senhor achou? Eu. Iluminação. Você primeiro, Júnior. Sim. Além do trechinho do filme de Indiana Jones, vocês podem encontrar muitas outras obras disponíveis aí na internet. Uma recomendação seria o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. O próximo subgênero a ser analisado é o romance. Os romances, eles são textos de complexidade maior do que o conto. Eles são considerados a epopeia da burguesia moderna. Por que epopeia, pessoal? Se vocês observarem lá na apostila de vocês, assim que a gente inicia esse tema dos gêneros da literatura, a gente vai passar logo de cara para o narrativo. E dentro do narrativo, o primeiro subgênero que aparece é a epopeia. A epopeia nada mais é que uma jornada de um herói em uma grande extensão, um tempo que pode ser longo e um espaço que pode ser variável. Ou seja, a epopeia e o romance, eles estão absolutamente interligados. E é por isso que eu deixei um slide só para os dois. Tudo bem? Se você me pergunta, professora, qual é a grande diferença do romance para a epopeia?
A epopeia, na verdade, é a jornada de um herói, certo? Onde a gente utilizava quais são as grandes epopeias? Um pouco mais à frente, nas nossas aulas de literatura, a gente vai começar a verificar a necessidade da sociedade de retratar as suas conquistas, né? As suas vitórias. Isso daí vai ser retratado em que formato? Em formato de epopeia. Nós vamos verificar muitas obras importantes. Estamos cercados de peles vermelhas. Peles vermelhas, senhor? Sim, homem, sim. São os nativos deste continente que se chama América. Puxa vida, mas eu não vejo nenhum. Mas estão todos aí na frente do seu nariz. Não vê que estão cobertos de penas? São só galinhas. Sim, eu sei que são covardes. Mas temos que ficar de olhos bem abertos, bem abertos. Pois já diz o ditado, olhos que não veem, árbitro de futebol. Mas, sente-se, meu senhor Dom Quixote, descanse um pouco, tá? Eu preciso mesmo. Depois da luta com esses gigantes. Luta com gigantes. Eram moinhos, meu senhor Dom Quixote, moinhos de vento. Moinhos elétricos ou a vapor? Não eram moinhos, eram gigantes. Eram moinhos. Gigantes. Moinhos. Gigantes. Moinhos gigantes. Pronto. Gigantes e nada mais que gigantes. Eu que o diga, pois tive que suportar as suas armas na minha cabeça, homem. Mas que armas que nada. Foram as hastes do moinho de vento que batiam e batiam e batiam de novo. Insisto. O seu problema é tomar um bom vinho para descansar da longa jornada, é isso? Bom, no caso do vinho, você tem toda a razão. Meu amigo Sancho. Ô, de casa! Não tem ninguém para atender aqui? Vai. Não é bom o atendimento aqui. Essas estalagens do caminho não são ruins, mas claro, como nós não somos turistas de Washington... Já tô aqui. Até que enfim. Bom dia. Estão querendo pousar? Isso mesmo, moça. Esse é o meu senhor Dom Quixote de la Mancha, que anda pelo mundo defendendo os fracos e salvando as viúvas. Então, pessoal, por que é que eu trouxe um trechinho aí do Chaves na representação do Dom Quixote? Porque o Dom Quixote foi considerado o primeiro grande romance. Ele é fruto de todos esses desdobramentos narrativos que a gente vem falando. Então, o Dom Quixote, na verdade, ele é um personagem que ele era apaixonado por novelas de cavalaria. Então, ele se deixa influenciar e, a partir daí, ele quer se tornar um cavaleiro. Então, vão acontecendo algumas aventuras, né? E os desdobramentos vão sendo revelados no livro ao longo do tempo. Só retomando, são textos de complexidade maior do que o conto. O conto são cenas curtinhas, o romance já não. Tem toda uma trama envolvida, tem o pente, tem o personagem, o enredo, o narrador, o tempo, que é um pouco maior, e o espaço, ok? Então eu deixo aqui a dica de hoje para vocês darem uma lidinha no Dom Quixote. É uma obra interessantíssima, ao meu ver, uma comédia bem divertida e vocês vão gostar bastante. Então, por enquanto, minhas explicações a respeito dos gêneros narrativos são essas. Nós vamos parar por aqui. Eu sugiro a vocês que observem as páginas número 11 e 12 da apostila de vocês. Isso daqui é fantástico, são umas grandes narrativas ao longo do tempo. Vocês podem passar os olhos, verificar quais são e quem sabe até ter interesse. Vou colocar aqui para vocês. Isso daqui é fantástico, muito bom mesmo. Na minha câmera não vai focar em tudo, mas dá para vocês terem uma ideia. E aí eu vou deixar os exercícios das páginas 12 até a 13 para vocês fazerem. Nós vamos corrigi-los na nossa videoaula e depois na próxima aula a gente dá sequência no gênero lírico. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo, por favor, que vamos conversando. Um beijo e até a próxima!